Estamos de volta para falar sobre o mês de conscientização sobre a fibromialgia. Essa condição que afeta aí muitas pessoas, inclusive aqui na nossa região, e a gente tem visto avançar alguns projetos que concedem direitos a às pessoas fibromiálgicas. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a conscientização desse tema, a gente conversa agora com a Gisele Cunha, ela que é presidente da Associação Girassóis Fibromiálgicos e aí uma grande liderança na região sul do estado que tem articulado aí em defesa dos direitos das pessoas com fibromialgia. Muito bom dia, Gisele, obrigado por nos atender mais uma vez aqui na Rádio H2O. Bom dia a todos que estão em casa nos ouvindo, né? Muito obrigada, né, por dar essa oportunidade, essa visibilidade para a nossa causa. Não é fácil, né, vir aqui falar da dor, mas é fundamental que a gente tenha essa visibilidade e ajuda da mídia, né, pois dia 12 de maio é Dia Nacional e Dia Mundial da Fibromialgia. É o mês alusivo da fibromialgia, né? E como você falou, né? Ninguém gosta de falar da dor, mas é importante a gente ter esse espaço e também ter esse mês dedicado à conscientização da fibromialgia, que muitas pessoas não entendem porque é uma condição que a gente não vê, né? As pessoas que sofrem com ela acabam sofrendo em silêncio ali, né? E agora tem essa questão dos direitos que dão prioridade, assim, e às vezes as pessoas acabam não entendendo também a importância disso. Exatamente, assim, a dor é real, né? A gente existe, mas ela é invisível. Então, aos olhos do povo, a gente é invisível, mas a gente existe dentro de uma casa, né? A gente é real, a gente é mãe, a gente é vó, a gente é professora, a gente é de tudo um pouco, né? E a gente sente a dor mesmo, e a dor é profunda. É uma dor que não dá folga, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é dia e noite, é dor constante, certo? E isso nos leva à beira da loucura, a ter depressão, né? Hoje a gente precisa urgentemente de um tratamento. Ontem eu estive na Câmara de Vereadores em Tubarão, né, no plenário, falando que a dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa, né? A gente não pode ficar esperando. Estamos aí mais de 5 anos fazendo a divulgação, lutando. Conversei, né, disse para eles que o que acontece? Nós temos na Constituição, desde 1989, o direito garantido dentro, né, da Constituição brasileira a ter o tratamento gratuito no SUS. Mas nós, fibromialgicos, não temos nenhuma medicação gratuita pelo SUS. Nós não temos nenhum tratamento, que o nosso tratamento hoje é com práticas integrativas. Então, o município de Criciúma oferece isso já com lei no município, certo? A gente estava, dia 12 de maio, a gente estava lá em Florianópolis, participando do primeiro seminário estadual. Este ano, a gente teve a honra de receber também o primeiro fórum nacional que foi feito lá na Unesc. Então, a gente recebeu gente do país todo, certo? A gente recebeu gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul e vários outros estados que ali estavam com a gente. A nossa luta hoje é exatamente o que eu digo, a visibilidade, trazer ao público o que é a fibromialgia. Hoje a gente precisa de capacitação para esses profissionais, que muitos, a gente não sabe nem receber a gente num posto de saúde, porque imagino que é o mimimi, que nós somos a Maria das Dores, eles não têm noção do significado dor crônica. A dor crônica, ela não tem cura, mas ela pode ter alívio, ela pode ter qualidade de vida, desde que seja tratada, né, como deve. Então, a gente não pode ser tratada só com o reumatologista. A gente precisa de psicólogos, porque a gente tem muita depressão. Precisa de psicólogo, nutricionista, nosso corpo ele é todo inflamado. Então, a gente precisa ter uma alimentação balanceada e adequada. A gente precisa de um fisioterapeuta, porque a gente não pode só chegar e fazer um exercício físico. A gente precisa de um profissional. E a gente não pode parar, nós não podemos ficar paradas sem exercício físico, a musculatura fica toda dura, a dor aumenta, a gente pode ficar atrofiada. Muitas já pararam em cadeira de roda por conta dos músculos atrofiados. Então, por isso que a gente precisa dessa equipe multi. A gente precisa muitas vezes de dentista, a gente precisa usar placa, a dor é terrível, quebra todos os dentes.
tem enxaqueca constante por conta da TM. Então, é toda uma equipe, como se fala. Precisamos urgente de farmacêuticos. Por quê? A gente toma muita medicação. Tem pessoas que estão morrendo, perdendo a vida por conta de medicamentos. O ano passado, a gente perdeu uma colega que estava tomando 40 comprimidos por dia. Nossa. O fígado não aguenta, o rim não aguenta. O pulmão dela deu uma embolia pulmonar. Ela morreu de infarto também. Então, assim, é uma bola de neve, acontece muita coisa por conta das medicações. Ô Gisele, me diz uma coisa, como é que está a questão do diagnóstico? Porque eu sei que há um tempo atrás era muito difícil diagnosticar a fibromialgia, né? A pessoa sofria de dor se fazia 500 investigações, porque a princípio tu não tem um músculo rompido, tu não tem uma fratura, e aí o pessoal fica, né? Então, como é que está hoje? Está mais fácil diagnosticar a fibromialgia? Mais ou menos. Por quê? Porque a gente precisa do reumatologista para dar o diagnóstico. E é isso que embate na parede e volta, sabe? Por quê? Porque muitos municípios não têm reumatologista na rede, não tem esse especialista. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para ter esse diagnóstico, muitas vezes a gente está 2 anos na fila do SUS, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou tu tem que ter um dinheiro para pagar uma consulta, que hoje é muito caro. Tem reumatologista cobrando R$800 a consulta. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tirar R$800, vai comer o quê? As medicações toda cara. Então, hoje a gente luta para que o município custeia esse especialista ou que mande para outro município, né? Mas que a gente tem que ter o laudo, porque sem laudo as coisas complicam mais ainda, porque aí a gente tem que ir para o hospital fazer injeção na veia, tomar muito tramal, tomar muita morfina, não sabe exatamente o que tem, aí começa a fazer várias investigações, vários exames caríssimos de alta complexidade, então se torna um custo muito alto para o município, enquanto se ele tivesse prevenido, não teria que remediar tanto, né? Não seria um custo tão alto, né? Porque a gente precisa do atendimento e do laudo precocemente, né? Não precisa a gente levar 4, 5 anos para descobrir que tem fibromialgia. Tá, e deixa assim, eu te peço desculpa porque é muito fora do meu dia a dia, eu realmente sou bastante leigo no assunto, assim, então preciso que tu me ajude a entender. Falamos da dificuldade do diagnóstico, né? A pessoa não tem condição de pagar o privado, vai ter que aguardar esse tempo e com dor, e sofrendo, e esse tempo todo isso, tá? Conseguiu o diagnóstico, tem uma outra informação que tu falou logo no início que me preocupa muito, que mesmo com o diagnóstico, tu não tem todos os medicamentos no SUS, e esses medicamentos, nenhum? Nenhum, é só o tramal, né, que é um remédio comum, né, e morfina e tramal. A gente precisa da duloxetina e precisa da pregabalina. Uhum. Tem 2 municípios que a prefeitura banca, né, que no caso é a prefeitura, não é o estado, é a prefeitura que banca. Mas é muito raro o município que pague isso, que dê a pregabalina. São medicamentos muito caros, Gisele? São medicamentos muito caros? Custa em torno de R$500 a R$600, porque são 2 caixas, né? Aí tem uns que vai para R$800. Isso é mês? 500, 800, 800? Mês. Às vezes é mais, tá? Assim, tipo, o meu tratamento, ele custa de R$2.000 a R$3.000, depende se eu tiver que tomar muito antibiótico, porque o que acontece? Como a gente tem o corpo todo inflamado, a gente também faz quadro de infecção. Então, hoje eu tenho infecção crônica no rim, o tratamento do rim, ele custa R$1.200 por mês, a R$1.300. E aí, por conta de tomar muito tramal, eu tive a complicação vascular. Hoje eu tenho que tomar os medicamentos vasculares, que eu faço tratamento, né, vascular, que custa R$500, por causa da trombose. Então, o tramal, quando tomado muito tempo, ele gera trombose. Nunca ninguém tinha me falado que tinha trombose por conta do tramal. Nunca ninguém me falou que os relaxantes musculares que eu tomava para dor ia acabar com o meu rim, certo? Então, assim, nós fibromialgicos, a gente não tem só fibromialgia para tratar. Uhum. Tem várias outras patologias que agregam com a doença, certo? Vão evoluindo com a doença. E ela ainda não tem, ou já tem, me corrige aí, alguma causa conhecida, a doença fibromialgia? O que starta essa doença não se sabe ainda. Não, ela vem do cérebro, né? São nossos sensores. A única coisa que se tem até hoje é que é dos nossos sensores. Então, assim, os sensores do cérebro, né? Eles irradiam para o corpo todo e aí a dor ela é intensificada 3 vezes maior. Então, é uma disfunção do nosso cérebro, né? Então, uma doença cerebral.
É uma coisa, assim, que a gente está falando contigo, eu estou tentando, porque eu imagino que isso te incomode falar, mas a gente sabe da necessidade de falar para pedir mais apoio, né, Gisele? Mas é que é uma coisa desumana, gente, porque quem tem ainda condições de bancar esses 2.500, tá, mas tu tá tratando e tá bem. Não, não tá bem. Ela tá gastando 2.500 por mês e tá com infecção, tá com dor e não se sabe o que esses medicamentos agora pro rim, onde é que pode dar uma repercussão ali na frente, né? O medicamento da circulação se pode atingir outra coisa, porque como tu disse, tu toma um medicamento e ninguém te diz que ele pode te complicar uma outra parte do corpo, né, te causar um outro sintoma, mas a pessoa tá lutando com o que tem, tá lutando com os medicamentos que tem. Então não é uma coisa é de difícil diagnóstico, é cara para tratar. E assim, eu não sei, de verdade, vocês são muito guerreiras, cara. Vocês são assim, sabe? Olha, tem que tirar o chapéu. Eu digo guerreiras porque a fibromialgia ainda é uma doença majoritariamente feminina, né? 10% são homens e 90% mulheres. Eu tenho certeza que são muito mais, mas os homens, eles demoram muito mais, né? Eles têm vergonha, eles acham que a doença é feminina, e isso não é. Então, por conta também de não ter a divulgação, né? Tu vai numa consulta médica, é muito difícil eles te dar o diagnóstico de fibromialgia, porque tu chega lá com uma dor na coluna, eles vão tratar a tua coluna, só que já é a fibromialgia alojada na coluna. Aí ela começa, vai para o pescoço, aí tu tem enxaqueca, depois tu tá com dor no joelho, depois tu tá com dor nos ombros, aí eles vão tratar tendinite, entende? Tu tá com tendinite, eu tô com escoliose no quadril. Então, além de tudo isso, né, que eu te falei que eu trato, eu tenho que tratar o quadril, que eu tenho escoliose, eu tenho que tratar as bursites, as tendinite, tudo isso por conta da fibromialgia, que ela vai complicando, né? Então, é muito difícil ficar falando da fibromialgia, porque tu fala do teu corpo todo, tu fala da tua dor inteira. E aí, por isso que as pessoas dizem, tá sempre com dor, um dia dói aqui, um dia dói ali. Mas é impossível uma pessoa desdenhar a dor do outro, porque ele não está no corpo do outro, certo? Então, assim, só a gente que passa por isso é que sabe o que é a dor. O ano passado, como eu te falei, né, a gente perdeu uma moça, para mim é uma moça, né, 48 anos, e ela estava tomando 40 comprimidos para dor. O pulmão dela deu embolia pulmonar, ele não aguentou tanta medicação. E aí infartou, né? Deu complicação ali e lá infartou. Só que daí, o que vai o laudo? O laudo, né, da morte vai dizer, ela morreu por uma embolia pulmonar, ninguém vai dizer que foi pela fibromialgia. Por isso que a gente diz que a gente é invisível. Porque quantas morrem, quantas tiram a própria vida sem querer, né, por conta dos medicamentos, e ninguém fala da fibromialgia. Tipo agora, se acontecesse alguma coisa comigo, que eu tive bem grave mesmo, né, com meu rim, eles iam dizer no laudo, na autópsia, que eu morri por causa do rim, vamos dizer. Quer dizer, além de tudo, a fibromialgia não mata ninguém. Não mata ninguém. O que mata é as complicações que ela traz com as outras doenças. Entendeu? É algo que tem que ser... E eu acho que tinha que se partir desse tipo de estudo, né? Das pessoas que morrem por complicações da fibromialgia, para que acenda esse alerta na comunidade. Hoje nós estamos falando, Gisele, aproximadamente, tu tem um estudo de quantas pacientes, quantas pessoas são atingidas em Tubarão ou aqui, nas comunidades? No estado de Santa Catarina, passa de 130 mil, no estado de Santa Catarina. Aqui em Tubarão, eu digo que só aqui em Tubarão tem mais de 3 mil pessoas com fibromialgia. Só que assim, antigamente a gente fazia a estatística, né? Até hoje é feita estatística. Quantos brasileiros, né? Vamos supor, antigamente a gente dizia em 2020, 4 milhões de brasileiros. Hoje se passa mais de 10 a 12 mil pessoas, porque de 2020 até hoje teve muita divulgação. E aí, com a divulgação da gente fazer as campanhas e tudo, começou a ter mais diagnóstico. Começou a haver mais tratamento, aí teve o ambulatório de fibromialgia em Criciúma, que hoje é exemplo para todo o Brasil, né? E através disso, começaram a ter diagnóstico, para visibilidade. Então, cresceu muito o aumento. Tem crianças com fibromialgia, tem gente com 19 anos, 18, 17, adolescente com fibromialgia. Ainda tem a subnotificação, ainda tem isso ainda. Gisele, de que maneira a gente pode ajudar, de que maneira a Rádio H2O pode estar ao lado, as pautas, o que for prioritário, vai passando para a gente, conta com a gente, independente do mês, né? A gente sabe que o mês agora chama mais a atenção, mas a gente tem que... A dor não vai passar em junho, nem em julho,
Então a gente tem que estar à disposição de vocês aí, as principais pautas, traz pra gente, que a gente quer estar muito do lado de vocês, tá bom? A gente agradece muito, muito, porque vocês sempre foram muito parceiros, vocês têm uma empatia muito grande com esses pacientes, né? Hoje, a Associação Girassóis, ela tem mais de 1.180 pacientes, né, na região. Nós atendemos a REC, a MESC e a Murel. Uhum. E aí, aqui em Tubarão, é um grupo maior com 300 mulheres, mas a gente tem em Jaguaruna, 13 de Maio, a gente tem em Gravatal, Braço do Norte, em Vituba, Laguna, Capivari de Baixo, e vai indo até Araranguá. Que tipo de trabalho vocês conseguem pela associação? Que tipo de ajuda vocês conseguem via associação? A gente consegue implantar as leis dentro dos municípios, né? Ou a gente está brigando agora para ter a lei das práticas integrativas dentro do município, porque já existe federal, já existe estadual, mas não existe municipal, porque o que a gente quer? Fazer a lei municipal para que o prefeito, né, o município custeia também. Não esperar só pelo governo, que ele faça essa parceria, porque a gente sabe que tem muitas prefeituras que não querem colocar as práticas integradas, que vão deixando de lado, sabe? Que acham que outra coisa é mais importante do que a nossa saúde. Ontem eu estava muito revoltada, sabe? Porque tem hora que dá uma revolta, a hora que a gente entra numa crise, que a gente está ruim, a gente pensa, puxa, o que adianta fazer praça, o que adianta fazer asfalto, o que adianta fazer ponte, se não vai trazer a minha saúde? Se eu não vou ter saúde para andar em cima dessa ponte, se eu não vou ter saúde para ir nessa praça. Então, assim, a saúde, ela é em primeiro lugar. Quando eu tenho saúde, eu vou para a escola. Quando eu tenho saúde, eu trabalho. Quando eu tenho saúde, eu prospero, né? E aí eu tenho alegria de andar sobre aquele asfalto, sobre aquela passarela, sobre aquela ponte. Então, se o município hoje voltasse para a saúde, ele teria muito mais retorno, porque ele teria um trabalhador trabalhando naquela ponte, ele estaria tendo um professor na escola, ele estaria tendo um profissional de saúde no posto de saúde, e muitos profissionais hoje estão afastados por conta da dor. E é melhor prevenir do que remediar. Se a gente tem um tratamento de qualidade, a gente tem vida, a gente tem qualidade de vida. É isso que eu quero deixar para os governantes, que eles se liguem primeiro na saúde. Quando a gente tem uma saúde mental boa, que a gente precisa de psicólogo, a gente sai da depressão, a gente tem vontade de viver. E é um município que prospera, ele prospera com saúde. Gisele, a última vez que a gente conversou, vocês, dentro desse trabalho da associação de vocês estavam reivindicando essas leis municipais ali de que enquadra as pessoas fibromialgicas como pessoas com deficiência. Isso avançou em 13 de maio, que a gente acompanhou, e avançou aqui em Jaguaruna também a partir de uma entrevista que você concedeu aqui com a gente. O vereador Maninho estava nos ouvindo e aí encabeçou isso também. Foram 2 avanços importantes para vocês também, né, nesses municípios, né? Por isso a importância, né, do que vocês fazem por nós, porque vocês dão voz ao povo, né? Então vocês deram voz para nós. E isso foi muito importante porque chegou nos ouvidos, né, de quem precisa ouvir, e nos ajudaram sim. Hoje tem um tratamento, entre aspas, assim, né, no município de Jaguaruna, eles acolheram, a prefeitura acolheu, elas estão tendo tratamento no CAPS, né, com psicólogo, com terapia, e elas também conseguiram ser inseridas na piscina, eles têm uma piscina, e aí ela faz o exercício na piscina. Então, foi muito bom mesmo ter vocês com a gente e a gente ter esse espaço, né? Porque, como diz, ontem foi falado, né, a Madre Teresa de Calcutá, ela sempre dizia, né, são milhões de pessoas, né? A gente precisa tratar milhões, matar a fome de milhões. Mas como é que a gente chega no 1 milhão? Contando com 1, 2, 3. Então, se tiver 1 ou 2 ou 3 fibromialgicos sendo tratado, a gente vai conseguir chegar no 1 milhão de fibromialgicos tratados. É um pouquinho de cada vez. E exemplos, vamos citar a sensibilidade do vereador Maninho, né? O Gilmar que estava ouvindo, e ele mesmo disse pra gente, né, ele não conhecia, não era algo do convívio dele, então era distante. Aí quando ele ouve o relato da Gisele, se interessa e traz e vai trazendo essas melhorias. Então, quem sabe aí, vereadores de municípios que estejam nos ouvindo, ou que a informação chegue e que ainda não tenha prioridade para fibromialgia, não tenha atenção, né, para fibromialgia, faça que nem o Maninho, gente. A gente elogia mesmo porque a gente ficou emocionado na época e continuamos emocionados hoje quando falamos. Então, de repente, outros vereadores, outras lideranças, outros prefeitos aí conseguem ouvir e levar também esse atendimento. Muda muito pouco no investimento, né? Muda muito pouco em despesa. É basicamente uma mudança de procedimento, assim. Só isso, só basta querer, sabe? Ontem eu estava falando isso também lá na Câmara de Vereadores,
Aqui em Tubarão, a gente está lutando pela farmácia solidária, que ela já existe em Criciúma. Muitos pacientes que moram em Tubarão e aqui na região vão até Criciúma para pegar medicamentos gratuitos, por ser um medicamento de alto custo. Uhum. Então, a farmácia solidária, ela atende todo o país. Se tu for de outro estado e quiser lá pegar medicamento, tu pode. Então, assim, os municípios vão até Criciúma para pegar uma medicação, gente, porque é cara. Vale muito mais a pena pagar o ônibus ou pagar uma gasolina e ir lá buscar do que tu comprar na farmácia. Então, a gente está lutando para ter isso aqui dentro da Unisul, e a Unisul já abriu as portas, que se a gente quiser colocar, só basta o prefeito, né, a prefeitura, o município, custear um só funcionário, que é a farmacêutica. Porque o resto são os residentes que estão lá que vão trabalhar nela, né? Então, mas precisa desse um profissional. Então, tu acha que a prefeitura não tem condições de bancar um profissional se já tem o espaço garantido, né? Então, coisas que a gente fica pensando, puxa, quantas milhares de pessoas pode ser tratada com essa farmácia solidária? Basta o município querer. Né? A equipe multidisciplinar, gente, eu estava dizendo, quanto custa para fazer uma aurícula com a sementinha de mostarda? É 0,0 dentro do bolso do município, né? Dentro da receita, né, que o município precisa. Então, assim, tem coisas, a acupuntura, nossa, tu compra agulhas, dura não sei quantos anos aquelas agulhas, são baratíssimas, certo? Então, é tanta coisa, assim, a única coisa que tu precisa são os profissionais. E que a rede tem esses profissionais, é só montar essa equipe, certo? Que trabalhe 2 vezes por semana com os fibromialgicos, trabalhe 1 vez por semana, mas que tem esse tratamento. Uma pessoa está em crise, ela está desesperada, ela não tem para onde correr. E assim, pensa como é que ficou aquela família sem aquela mãe com filho pequeno. No outro ano, foi 2022, a gente perdeu duas pacientes com 29 anos, com um filhinho pequeno. Então, aquela criança vai ser criada sem mãe. Se ela tivesse tratamento, se ela tivesse condição de bancar um psicólogo, de bancar uma acupuntura, né, de ter o tratamento multi, de ter as medicação correta. Então, é tudo isso. Então, hoje é fundamental o apoio da mídia, o apoio de vocês aí da rádio, que essas informações cheguem nas casas, cheguem também nos órgãos públicos, né? Da necessidade que a gente tem de aliviar a dor. Gisele, registrar aqui algumas participações, muitas pessoas deixando aí abraços e parabenizando o teu trabalho. A Zenilda Silva, Maria Aparecida Machado, Maria Cristina Alexandre dos Santos, a Marlene Heckmeier, a Aurinha, a Margarete Marga, Solange Andrade, Francisco Rocha, a Márcia Vieira, Carla Maria Esmeraldino Moraes, Solange Andrade, Gislaine Longo, de 13 de maio, a Márcia Silvana, a Daniela Rosa Bernaldo, Denise Satz Lobato, Luciana Paz, Márcia Vieira, Edilânia Bressan, Rê Rose, Adilson Adriano, muitas pessoas aqui participando, parabenizando, Sonara Saturnino. Com vários relatos, né, Joelson? Muita gente só parabenizando, mas gente relatando também, dando sua ideia, dando sugestão de parcerias, de ações que as prefeituras poderiam ter. Tá muito bonita a participação hoje no YouTube aqui. Gabriela Patel, Daniela Rosa Betoldo, Luciana Paz, acho algumas aqui repetidas, mas enfim, muitas participações aqui, galera deixando seus relatos, Tubarão, Morro da Fumaça, e principalmente parabenizando aí pelo trabalho à frente da associação e, né, reivindicando aí melhorias para todo esse grupo. Para quem de repente ainda não falou, como é que acha a Associação Girassol? Quem de repente está precisando, tá aí, a gente usa nos domingos, eu faço um programa de cultura gaúcha, a gente fala nos fundões de campo, né? Tá aí nos ouvindo longe como é que faz para chegar na Associação Girassol? Então, eu posso deixar o meu contato? Claro. Porque realmente, assim, a gente também tem o Instagram, né? Mas a gente sempre deixa o contato, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem mexer no Instagram. A gente trabalha com pessoas senhoras, né? Que não sabem mexer. E aí, às vezes, eles pedem até para entrar no WhatsApp, eles pedem para os filhos. Então, eu vou deixar o contato, porque muita gente já me encontrou pelo contato. 048 9920 1083. 9920 1083. Ou Instagram Associação Girassol, né?
Isso. Maravilha. Se tu tá no carro, tá dirigindo, não pegou, entre em contato com a gente aqui na rádio que a gente passa para vocês depois o contato da Gisele ou o Instagram, enfim, mas não tem hoje dificuldade nenhuma. Gisele, infelizmente, nosso tempo está explodindo. Diga, te interrompi, não, pode ficar à vontade. Não, eu queria deixar um exemplo, assim, né, que Morro da Fumaça, gente, a prefeitura contratou uma médica só para atender os fibromiálgicos. Então, assim, além deles conseguir a piscina, ter um profissional para tratar um educador físico, né, um fisioterapeuta, eles contrataram uma médica. Então, ficou muito mais fácil. Ela não é reumatologista, mas ela entende, ela é da dor crônica. Então, ajudou muito o município e que os outros municípios seguissem esse exemplo, né, de contratar um médico que atendesse esses pacientes, que tivesse mais acolhimento, é isso que a gente pede. Nem que se comece por regiões, né? 2, 3 municípios se unem, vão dividindo, enfim, a gente tem que tentar achar alternativas, não é brincadeira. Olha, obrigado pelo carinho da atenção conosco, parabéns aí pela força, pela persistência. Parabéns por ser essa guerreira e estar tocando a associação à frente. Conta conosco, a gente, o que puder fazer, a gente está à disposição, Gisele. Sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, meninas. Parabéns para vocês todas, guerreiras.